Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Estou aqui eu, o Tiago, a Cleusa e o Claudinei. E juntos vamos fazer esse evangelho, estudar o livro Roteiro do Emmanuel, capítulo 37, Experimentação. E vamos começar com a nossa oração. Vamos lá, Claudinei, Cleusinha? Vamos juntos começar com uma oração? Vamos. Pai nosso, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos aprender a amar e perdoar os nossos irmãos. E não nos deixes, Senhor, cairmos nas tentações da vida. E livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe, Claudinei, Cleusinha e amigos, que o Emmanuel, né, quando eles estavam estudando o livro Roteiro, eles, junto com o plano espiritual, o Emmanuel comenta aquele trecho das questões 200 a 218 do livro dos Médiuns. E aí, quando o Emmanuel comenta a respeito desse tema, ele fala o seguinte, que a nossa força mental é uma energia. E os nossos pensamentos, eles são recursos objetivos. E o Emmanuel diz assim que a gente precisa ter responsabilidade com os nossos pensamentos, para que a gente possa ter êxito nesse trabalho espiritual. Então ele está chamando a uma espécie de preparação. Por isso que o título do capítulo chama essa experimentação. A gente tem que ter uma certa experiência. Eu acho legal, viu, o Cleusinha e Claudinei, porque ele fala, até no capítulo anterior, trazendo junto com esse, ele diz assim que como é que pode, imagine que a gente tem um excelente músico, só que ele está usando um violino quebrado. Vai sair uma boa música, não é? Não tem como, né? Não tem como. Vai ser uma qualidade, mas infelizmente o instrumento não dá a capacidade que ele precisaria para ter uma excelente reprodução de música. É limitado. Porque você pensa assim, o plano espiritual como esse músico competente, né? Do lado de lá não tem falha. Mas se a gente for esse instrumento, às vezes com a corda estourada, meio rachado, vai sair aquele som, não vai ficar legal. Olha só como precisa essa união. E ele chama a atenção, viu, né, amigos, para que a gente possa, se a gente quiser realmente fazer um trabalho proveitoso para o plano espiritual, a gente tem que começar a prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos. É como se, para a gente, como trabalhador de Jesus, o nosso sentimento, o nosso pensamento, ele diz que é um recurso objetivo, é o nosso material de trabalho, né? E é tão difícil, né, a gente, às vezes, manter os pensamentos como a gente gostaria, né? De estar sempre assim com alegria de viver, pensando em coisas boas, né? Buscando visualizar mentalmente flores, né? Um jardim. O próprio trabalho do dia, que é tão corrido, às vezes a gente fica até fica meio triste, né? Porque acho que já cansou, então o pensamento começa a mudar e aí a gente embanana tudo, né? Então, fala, Claudinei. Pois é, né? E assim, a gente sabe que tudo é energia, e o nosso pensamento é uma forma de energia. Às vezes a pessoa acha, eu pensei aqui comigo, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas Ah, aquilo foi emitido, né? E aí é aquela questão, né? Às vezes, conforme aquilo que eu penso, eu emito, eu atraio. E aí eu vou trazendo pessoas, amigos, vamos assim, né, que ainda não estão tão esclarecidos e pode estar criando um clima desfavorável e a gente entra aí numa ciranda, né? Então, vigiar o pensamento, né? Às vezes, quando você se pegar assim meio, falou, opa, peraí, deixa eu dar uma revitalizada aqui, isso não é meu. Vamos vigiar aquilo que a gente está emanando, né? Colocando através do nosso pensamento, que engana-se que não há ninguém vendo. Com certeza tem espíritos que vão estar lá, às vezes até se apoderando, se aproximando de você em razão dessa vibração que você vai estar emitindo. Aí, às ó, vezes, oi, pode Cleusinha. falar. Não, às vezes, geralmente é quando estou caminhando, né? Porque eu tenho ido aqui no horto caminhar um pouco, né? Então,
Quando eu vejo ali tem pássaros, tem as árvores, tem o lago, tem coisas bonitas para a gente ver da natureza, né? Então ali eu penso em Deus, em Jesus e o anjo da guarda e fico pensando neles e pedindo, né, para que eles possam estar mais próximo de mim, que eu consiga captar a energia deles, para que eu tenha sempre bons pensamentos, que eu tenha sempre vontade de fazer as coisas do bem. Eu peço em um pensamento, né? E vou andando e vou pedindo. Você sabe que realmente muda muito o estado emocional da gente, viu? A gente nem percebe, a gente está sentindo perto da gente os espíritos superior. É maravilhoso. A oração é uma comunicação sem comentário, é demais, né? Não, com certeza, amiga. E olha só o que eu vou ler aqui um trechinho para vocês verem. Ó, Claudinei, comenta aí, o que você acha? Olha o que o Emmanuel vai dizer para a gente como trabalhadores de Jesus. Olha só. Importa reconhecer que o fruto é sempre, olha só, o fruto, a gente quiser bons frutos, é sempre vitória do esforço de equipe. Quer dizer, o nosso pensamento, o pensamento do plano espiritual. Sem essa árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais, né, o fruto apareceria. É verdade. Exatamente. Você vê que ele nos coloca que tudo é um contexto, uma união de vários fatores: o adubo, a terra, a água, o sol, a árvore, que gera um bom fruto, né? Então a gente precisa estar bastante ciente dessas condições e cada qual ali, vendo o seu lado, ser uma boa parte, um bom ingrediente para que a gente possa gerar bons frutos, né? Bom, né? E aí ele, Verdade. você vê como você falou? Você foi até usou até a palavra que ele disse assim, porque o Emmanuel falou o seguinte, olha como que ele usa uma simplicidade. Um simples bolo, ele vai dizer, pede ingredientes sadios para materializar em algo proveitoso. E agora eu pergunto, quando a gente está nesse bolo espiritual, que a gente faz esse alimento espiritual num atendimento, num trabalho espiritual, a gente precisa prestar atenção nessa qualidade do nosso pensamento. Olha só a responsabilidade, é isso que a espiritualidade está chamando a nossa atenção, né, Cleuzinho? Então, assim, você comentou que você se abastece da natureza, de coisas boas, desse combustível, para ter o que doar, né? Pois é, é uma coisa que eu, pelo menos assim, eu tenho sentido muito necessidade de orar e estar em comunicação mental com os espíritos elevados, porque ultimamente acho que a condição do planeta, as criaturas que estamos passando momentos muito difíceis, né? Ainda ontem estava ouvindo uma reportagem que mataram 3 médicos sem motivo, né? Aquilo lá me deixou muito mal, sabe? Eu não tenho o hábito de ver jornal, mas eu queria, parece que alguma coisa me dizia que eu devia pôr na notícia para eu estar mais informada. Eu pus, e foi justamente na hora que entrou a, a moça, a repórter, falando do que aconteceu com esses 3 médicos, né, que mataram assim a queima-roupa. Viu, E Tiago? Tem uma coisa, desculpa, mas não, já assim, falei. em cima desse ponto de vista que você estava colocando aqui em relação ao início dos trabalhos, né? A gente vê o quanto é importante, por exemplo, quando há uma palestra, um assunto, né? Porque aquilo vai trazer, você tem aqui uma plateia de várias pessoas. Então, a gente coloca um assunto e a gente faz com que as pessoas sintonizem-se num mesmo assunto, e aquilo vai trazendo para que o pensamento de todos se direcione para o mesmo ponto, né? E daí a sequência dos trabalhos, a oração, ou seja, a gente consegue canalizar esse pensamento positivo, essa elevação, para justamente que o plano possa atuar, né? Ali naquele momento, para a sequência dos trabalhos, né? Estão todos meio sintonizados através do pensamento. Por isso que é tão importante, às vezes, essa apresentação, esse diálogo, né? Um assunto que vem trazer a atenção de todos, né? Porque às vezes a pessoa vem da rua,
vem do trabalho, vem de uma situação adversa, chega às vezes no centro até meio... aí você começa a conversar e o pensamento se direciona e a gente consegue ter aí uma, vamos dizer assim, uma produtividade, né? Uma boa sintonia entre todos. E é exatamente o que ele fala aqui, amigo, porque ele diz assim, ó, todas as realizações pedem começo com segurança. E ele fala assim, às vezes a gente faz aí a gente pode falar o seguinte, ah, mas quem sou eu, né, Claudinei, Cleuzinha? Poxa, mas será que eu vou poder contribuir de alguma maneira? Eu sou uma pessoa tão ali, estou envolvido nos meus problemas, será que a minha oração pode fazer a diferença? Aí o Emmanuel, na sequência, ele fala assim que o grande rio, olha só, o grande rio é a reunião de córregos pequeninos. Olha só, o grande rio é a reunião de córregos pequeninos. Então, um bom pensamento, né, pode sim fazer a diferença, né, Cleuzinho? Oba, faz muita diferença, né? E a gente, depois que a gente harmoniza esse pensamento, ele permanece em nós. A gente não perde. Só se ocorrer alguma outra situação difícil, que aí a gente pode perder aquela paz que já havia adquirido. Senão, a gente fica o dia todo em pensamentos mais elevados, né? Porque a oração é isso que faz conosco, né? Nos ajuda à harmonia. Aí ele vai dizer o seguinte, que essa experimentação psíquica que a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma disciplina do pensamento, ela caminha com firmeza e sem os alicerces morais. Olha só por que que o evangelho, por que que essa ministração do evangelho é tão importante, né? Os tratamentos são importantes, mas o evangelho também é importante, né, pessoal? A palavra, quando a gente vai internalizando, porque ele falou o seguinte: só quando a gente tem uma consciência enobrecida é que a gente pode emitir um bom pensamento, uma boa. Ué, se você não tem amor no coração, como é que você vai poder irradiar um pensamento de amor, né, Claudinei? Como é que a gente vai poder ajudar as pessoas se isso não tá, se eu não tenho esse desejo no coração? E o Emmanuel está chamando a atenção a isso, né? Exatamente, né? A gente sabe que hoje a gente atravessa aqui, né, o momento atual da nossa vivência. E todos nós temos experiências e, às vezes, dissabores do dia a dia. Mas, como você falou, né, vigiai os vossos pensamentos, né, porque nós somos responsáveis. E se você se encontra até numa situação um pouco mais difícil, é uma razão maior para você levar o seu pensamento a Deus, né? Uma oração. Porque quando a gente se sintoniza, né, a gente costuma dizer que nós temos lá o ponto de Deus in situ em nós. E como é bom, a gente muda, né, o sentimento, né? A gente sente um amor fraterno. Então, é isso que a gente precisa estar esperando. Claro, todos nós temos problemas, não é? É natural, mas lembrar que nesses piores momentos, a quem recorrer, né? Ao pensamento, à oração, e elevar o nosso pensamento para que a gente possa até estar, de repente, até contribuindo. Que a gente sabe que quando a gente consegue doar, na verdade, a gente doa, mas está recebendo muito do plano espiritual, nos auxiliando e nos amparando, né? Então, é muito importante estar vigilante nessa questão, entende? E saber que dificuldades, todos nós temos, assim, um mais ou menos, mas sejamos firmes nos nossos propósitos, né? Nos nossos pensamentos. É porque ele fala assim, não tem como, porque imagina o seguinte, ele fala assim, ó, ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona lodo que descansa no fundo. Olha o exemplo que ele dá a respeito disso, não tem como, né? Se a gente quer ajudar, ser ao menos que seja um simples copo com água para alguém, só que a gente vai olhar para nossa água, tá cheia de lodo, tá cheia de coisa ruim. Aí o Emmanuel fala assim, ó, ele cita alguns exemplos, por exemplo, assim, egoísmo, cobiça, vaidade, ele diz assim, a leviandade, a crítica destruidora. Ele fala, tudo isso que você fica fazendo, essas atitudes menos dignas, vai poluindo você, e você vai se tornando esse lodo na sua água, né? Então, se a gente quiser realmente ser uma água, vamos dizer assim, para matar a sede de verdade de alguém, a gente tem que começar a pensar nessa limpeza íntima nossa. A gente tem que começar por isso, porque isso é uma recomendação para o trabalhador. Fala, como que eu posso ajudar, Claudinei? Como que eu posso fazer o seguinte? Como é que eu gostaria de ajudar os espíritos no trabalho? O que que eu posso fazer? Simplesmente ajudando a limpar a sua própria água, né? Preparar-se, né? Começa em você, né? Começa no ser, o início de tudo isso. Prepare-se o seu pote, né? A higienização do seu pote para que a sua água seja límpida e transparente, né?
E essa é uma grande lição para todos nós, né? Manter-se limpo, vigiar. A gente está aqui exatamente experimentando, mas ter esse recipiente limpo para que você possa ter condições de transmitir uma boa água. E faz a diferença, uma diferença muito grande, quando a gente está em pensamentos elevados, está em o coração imbuído de carinho, de amor, e a gente sente muito a presença dos nossos benfeitores, porque eles se aproximam, ele já está próximo, mas a gente vai sentir com mais intensidade, né? Porque nós estamos abrindo meios para que a gente sinta a energia deles. Exato. É como a gente estava comentando, desse instrumento que é capaz de passar uma música bonita, né? Se a gente não se colocar nessa posição de um instrumento apto a receber essa informação, a gente quer expressar amor com o coração cheio de dor, vamos dizer assim, mal resolvida, sem pacificação, é difícil mesmo, né? E olha só como o Emmanuel arremata o texto aqui, olha só, ele diz assim, ó, somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. O que vocês acham? Olha só, amor no coração e um cérebro enriquecido de sabedoria. O amor, o coração, a gente costuma dizer que é a reserva das nossas emoções, né? E o pensamento, os nossos sentimentos, né? A razão. Então a gente precisa estar aí vigiante, com o coração, com o sentimento puro e com nossa razão clara e muito transparente. Vigiar toda essa situação, né? Então, tanto aquilo que a gente emana através das nossas emoções, que às vezes até é meio instintiva, e também daquilo que nós agimos pela nossa razão, consciente, né? Então, é aquilo que você falou, puxa, às vezes eu estou assim num estado, olha, emitindo uma... Não, eu tenho que me refletir, olhar para dentro de mim, ver a qualidade do meu pote, né? Higienizá-lo para que a gente esteja em condições de, né? Isso é muito importante. Verdade. Você usou até uma frase bíblica, né? Porque sempre é aquela coisa do vaso escolhido, né? Esse vaso útil nas mãos de Deus, do oleiro, desse oleiro divino. Verdade, você trouxe até a Bíblia sempre usou esse exemplo, né? Se atualizou a frase, né, de pote, né? Mas, mas é a mesma coisa, né? Um recipiente útil para alguma tarefa, né? Exato. Então é isso. A gente agradece demais por estarmos juntos aqui. E vamos fazer uma oração, Claudinei? Você pode fazer a oração? Pedir para todo mundo aí, quem lembrar de alguém, né, que está precisando de uma oração, que às vezes está doente em casa, na família. Esse momento do evangelho é importante da gente lembrar dessas pessoas. Você poderia, meu amigo, fazer uma oração para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje? Colocando para todos que sintonizem, que aí mentalizem, né, as pessoas que eventualmente possam, que estejamos todos juntos, né? Agradecendo ao nosso Senhor Jesus a oportunidade e a graça de estarmos aqui todos sintonizados, podendo aprender, renovando as nossas energias, todos em sintonia, com muita tranquilidade, com muita paz e com um excelente sentimento de amor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos e pedimos que, da maneira possível, atenda às necessidades de cada um que aqui esteja conosco sintonizados. E fazemos com isso a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Um grande abraço em todos que aqui estão conosco. Felicidade e paz para todo mundo.